Era uma tarde cinzenta de outono, o ar denso com o cheiro de papel velho e promessas quebradas, quando a voz do meu próprio sangue rasgou o pouco que restava de minha alma. Se você busca histórias de coragem e legados esquecidos, continue conosco e inscreva-se para não perder os fios que tecem o passado e o presente. Naquele escritório frio, com o sol pálido mal ousando tocar as cortinas, meu filho, com os olhos outrora cheios de admiração, pronunciou as palavras que selariam meu destino, e o de tudo o que eu sempre representei. O cheiro de desinfetante e o brilho asséptico da mesa de mogno pareciam zombar das memórias empoeiradas que eu carregava, cada fibra daquele lugar moderno contrastando com a terra vermelha de onde viemos. Ali, sob o olhar indiferente de uma secretária que digitava sem cessar, fui despojado não apenas de um patrimônio, mas de uma identidade, de uma história que pulsava em minhas veias há gerações. As paredes brancas, que deveriam ser um refúgio, transformaram-se em um tribunal onde minhas memórias foram julgadas e condenadas, sem direito a apelo, sem uma única lágrima para lamentar o fim. Pai, é hora de seguir em frente e de se modernizar, ele disse, a voz metálica, desprovida de qualquer afeto enquanto deslizava os papéis para minha assinatura, um sorriso de superioridade contido nos lábios. Essas terras são um fardo, um resquício de um passado que não nos serve mais. Os engenhos, as histórias da avó, são apenas lendas para turistas. Estamos falando de milhões aqui, de um futuro sem as amarras do passado. Sua resistência é infantil, uma relíquia inútil, que impede o progresso. Cada palavra era uma estocada precisa, perfurando a armadura de anos de labuta e sacrifício, desfazendo o tecido de uma vida inteira dedicada à preservação. O olhar dele, antes um espelho da minha própria juventude, agora refletia apenas uma fria ambição, um pragmatismo cruel que esmagava qualquer vestígio de respeito ou gratidão. Ele não via a poeira das estradas, o suor dos trabalhadores, a resistência de Dona Aurora em cada hectare daquele chão que ele agora queria vender como um mero ativo financeiro. A herança de luta, de sangue derramado e de vitórias silenciosas, era para ele um estorvo, um estigma que impedia sua ascensão no mundo sem memória dos novos ricos. A traição era profunda não apenas contra mim, mas contra cada ancestral que havia defendido aquele pedaço de chão. Um frio gélido percorreu minha espinha mais cortante que o vento de um inverno nordestino, e um nó apertou minha garganta, sufocando as palavras que tentavam se erguer em defesa de um legado. A dor não era apenas pela perda material, mas pela constatação brutal de que o amor e o respeito que eu imaginava ter cultivado em meu filho haviam sido varridos pela correnteza da indiferença e da ganância. Era como se o próprio chão sob meus pés tivesse desabado, deixando-me à beira de um precipício de solidão e desamparo, testemunha de minha própria aniquilação simbólica, a mente em um turbilhão de memórias e ressentimentos. Naquele instante a vida que eu conhecia se estilhaçou em 1000 pedaços, e a imagem do homem que eu havia sido, forte e respeitado, desfez-se em cinzas. Eu era um objeto descartável, uma peça antiga e quebrada em um museu que ninguém mais queria visitar, um estorvo a ser removido para que o futuro, tão almejado por meu filho, pudesse finalmente desabrochar. A sensação de abandono era tão visceral, que cada batida do meu coração parecia ecoar o vazio deixado pela ausência de reconhecimento e amor filial, marcando-o com uma ferida que jamais cicatrizaria completamente. Um grito mudo de desespero. Aquele dia cinzento não foi apenas o fim de uma era para mim. Foi o despertar de uma nova e amarga consciência, a percepção de que certas batalhas nunca se encerram, apenas mudam de forma e de campo. Percebi que a luta pela dignidade, pela memória e pela terra que minha avó, Dona Aurora, travou há tanto tempo, não era apenas uma história distante, mas um ciclo eterno que agora se repetia em minha própria carne. Aquele momento de humilhação, de descarte, acendeu em mim uma chama fria, a urgência de recontar a verdadeira história, de desenterrar as raízes profundas de nossa resistência, para que o sacrifício de muitos não fosse em vão, para que as verdades esquecidas pudessem enfim ser ouvidas, antes que tudo se perdesse para sempre, engolido pelo tempo e pela ganância. Recordava-me da poeira vermelha que marcava o início de tudo, da terra que se incrustava sob as unhas, símbolo de uma labuta incessante desde que minhas pernas eram curtas, e o sol queimava a pele sem trégua na zona da mata. Não havia luxos,
Apenas a promessa de um amanhã um pouco menos árduo, forjada com o suor que escorria livremente pela testa em cada amanhecer que se anunciava. Meus pais, Francisco e Dona Aurora, me ensinaram o valor da semente plantada, do respeito à terra e da dignidade que brotava do trabalho honesto, mesmo quando a sombra do barão de Canavial pairava ameaçadora sobre os pequenos proprietários. Aquela era a herança mais valiosa que eu possuía, um código de conduta gravado a ferro e fogo na alma, muito antes de entender as nuances dos números e dos papéis. O aroma do melaço misturado ao cheiro úmido da terra após a chuva povoava minhas memórias de infância, enquanto o som dos canaviais balançando ao vento era a trilha sonora de uma vida simples, mas cheia de propósito. Testemunhei a luta incansável de minha mãe para desmantelar a tirania do barão, uma batalha silenciosa que moldou minha própria visão de justiça e resiliência. Cresci em meio às histórias de coragem de Dona Aurora, a viúva que desmantelou um império sem disparar um tiro, e cada uma dessas narrativas era um tijolo na construção do meu caráter. Aprendi a ver o mundo com olhos atentos, a valorizar os pequenos gestos e a desconfiar dos grandes poderes, sabendo que a verdadeira força residia na integridade e na união da comunidade. Casei-me jovem com Maria, uma mulher de riso fácil e olhos que espelhavam a mesma paixão pela terra e pela vida que eu sentia. Nossas mãos se uniram não apenas em promessas, mas no trabalho diário, no cultivo da roça, na construção de um lar que fosse um refúgio de paz e um alicerce para os filhos que viriam, sonhando com um futuro onde a liberdade não fosse apenas um desejo distante. A lembrança de Maria me atinge como uma brisa suave, mas carregada de melancolia. Ela partiu cedo demais, vítima de uma febre traiçoeira que a levou em questão de dias, deixando um vazio imenso e a responsabilidade de criar nossos filhos sozinho, com a imagem de seu sorriso gravada para sempre na moldura de cada lembrança feliz que compartilhamos em silêncio. A dor da perda era lancinante, um buraco negro que ameaçava engolir toda a luz. Mas o choro de meus filhos, pequenos e desamparados, era um lembrete constante de que a vida precisava continuar, de que eu era o único porto seguro em um mar de incertezas. Cada gota de suor derramada no campo a partir daquele dia era também uma lágrima silenciosa por Maria. Meus filhos eram a minha fortaleza, a razão de cada novo amanhecer. Lembro-me do primeiro aniversário de meu primogênito, o rosto sujo de bolo de fubá, o riso cristalino que preenchia a pequena casa e afastava por um instante a sombra da tristeza. Naquele dia prometi a mim mesmo que faria de tudo para que eles tivessem uma vida digna, cheia de oportunidades. Trabalhei incansavelmente, dobrando minha jornada sob o sol causticante, buscando formas de expandir a pequena propriedade, de modernizar o cultivo, sempre com o cuidado de não me desviar dos princípios de meus pais. Cada centavo economizado era para o estudo deles, para que tivessem as ferramentas que eu e Maria não tivemos, para que pudessem escolher seus próprios caminhos. As noites eram longas, passadas lendo velhos livros sob a luz bruxuleante de um lampião, estudando as leis da terra, os meandros da agricultura, para que pudesse proteger o que era nosso e garantir um futuro mais seguro para minha prole. Era um sacrifício silencioso, muitas vezes invisível aos olhos infantis, mas que nutria a esperança de um legado sólido. Viajei para cidades distantes em busca de melhores preços para nossos produtos, enfrentando estradas poeirentas e negociações difíceis, sempre com a imagem de meus filhos e a promessa a Maria como combustível. As ausências eram dolorosas, mas necessárias, e cada retorno era celebrado com abraços apertados, e a sensação de dever cumprido por mais um ciclo. Lembro-me de um dia meu filho mais velho, ainda criança, me perguntando por que eu trabalhava tanto, por que não podia brincar mais. Abracei-o forte, e disse que cada esforço era para construir um futuro onde ele não precisasse se preocupar com a terra, onde pudesse sonhar sem amarras. Ele me olhou com uma admiração pura que enchia meu peito de orgulho e propósito. Ensinei-lhe sobre a importância da comunidade, sobre a história de Dona Aurora, sobre a necessidade de defender os mais fracos e de nunca se curvar à injustiça, valores que deveriam ser a base de suas vidas. Acreditava que, ao plantar essas sementes de caráter, estaria garantindo não apenas o seu futuro, mas a perpetuação dos ideais que nos mantinham de pé. Fui pai e mãe, professor e protetor, amigo e conselheiro, dedicando cada fibra do meu ser à sua educação e bem-estar, sacrificando meus próprios sonhos e desejos em prol do deles.
Acreditava que o amor incondicional e o trabalho árduo seriam o maior presente que eu poderia oferecer, um escudo contra as adversidades do mundo implacável que nos cercava constantemente. O tempo passou, e meus filhos cresceram, um espelho das minhas esperanças e do meu esforço, ou assim eu ingenuamente acreditava. O mais velho, em particular, sempre mostrou uma inteligência aguçada e uma ambição que, na época, eu via como uma virtude, um desejo de ir além, de conquistar um mundo que eu, com minhas mãos calejadas, não poderia oferecer. Aquele mesmo filho que um dia admirou meu suor e ouviu minhas histórias, agora se sentava diante de mim, transformado por uma realidade que eu mal reconhecia, seus olhos frios e distantes, desprovidos de qualquer calor. A admiração de outrora dera lugar a um cálculo pragmático, uma frieza que rasgava a alma, desfazendo anos de dedicação em um instante cruel e definitivo. Cada parcela de terra que ele agora desejava vender, cada papel que ele me forçava a assinar, representava não apenas um ativo financeiro, mas uma parte de minha vida. O suor de Maria, a coragem de Dona Aurora, os risos infantis e as promessas sussurradas sob a luz do lampião. Era um legado que se desfazia, levado pela correnteza implacável de uma ambição cega e sem limites. Aquele dia no escritório frio, com o cheiro de desinfetante e o sol pálido, não era apenas o fim de uma propriedade. Era a corrosão de uma vida inteira de sacrifícios, a revelação brutal de que todo o amor e dedicação que eu havia plantado não germinaram no solo da gratidão, mas foram pisoteados pela indiferença, uma ferida que jamais encontraria consolo ou cicatrização. A distância começou a se manifestar não como um rompimento abrupto, mas como um fio tênue que se esticava e se desfazia lentamente, quase imperceptivelmente, após o luto por Maria, quando meu primogênito, antes meu confidente, passou a enxergar o futuro com lentes de um pragmatismo gélido. Cada nova ambição que nascia em seu peito parecia empurrá-lo um pouco mais para longe da simplicidade e dos valores que havíamos cultivado juntos em nosso lar. A chegada de sua esposa, uma mulher de requinte urbano e olhos que brilhavam com a promessa de um status social inalcançável em nossa terra, acelerou o processo de afastamento, plantando a semente de uma visão distorcida sobre o progresso. Ela via a fazenda não como um legado, mas como uma propriedade rural que precisava ser transformada em algo mais rentável, moderno, e eu, como um guardião teimoso de tradições ultrapassadas. Os almoços de domingo, antes o coração pulsante da nossa família, repletos de risos e discussões calorosas, começaram a rarear, substituídos por compromissos inevitáveis na cidade grande, desculpas cada vez mais elaboradas, mas com um vazio palpável que ecoava na mesa antes farta. Aquele espaço outrora sagrado tornava-se um lembrete silencioso da ausência crescente, da vida que se esvaía. Os netos, que antes corriam livremente pelos corredores e pelo quintal, com a alegria contagiante da infância, foram gradualmente afastados, suas visitas tornaram-se agendadas, depois esporádicas, e finalmente quase inexistentes, sob o pretexto conveniente de agendas escolares apertadas e atividades extracurriculares exaustivas. O riso infantil que preenchia a casa foi substituído por um silêncio pesado. Eu tentava, com um desespero mudo, preencher o abismo que se abria, buscando conversas, oferecendo ajuda, mas era recebido com sorrisos condescendentes ou respostas monossilábicas, deixando-me com a sensação inquietante de que algo irremediável estava se quebrando, um laço de sangue que se desfazia sem um único grito de socorro. Minhas opiniões, antes valorizadas e respeitadas em qualquer discussão familiar, agora eram ignoradas, minimizadas com um aceno de mão ou um olhar de tédio, como se as palavras de um velho homem não tivessem mais peso ou sabedoria, tornando-me um mero observador da minha própria história, relegado à invisibilidade. O ritual do café da manhã, antes compartilhado com histórias e planos para o dia, transformou-se em um momento solitário, com meus filhos saindo cedo e voltando tarde, sem um único bom dia, ou boa noite genuinamente proferido, como se eu fosse apenas uma sombra silenciosa que habitava os cantos da casa. Lembro-me do meu aniversário de 70 anos, um marco importante que passou quase despercebido, um bolo pequeno e sem graça, e a ausência do meu filho mais novo e sua família, que alegaram uma viagem inadiável, mas que me deixou com um vazio maior do que a própria celebração.
a cadeira vazia à cabeceira da mesa, meu lugar de direito, agora ocupada por meu primogênito enquanto eu era relegado a um canto, observando a nova dinâmica familiar, sentindo-me um intruso em meu próprio lar, um espectador indesejado de uma peça que não me pertencia mais, apenas uma peça antiga. Certa noite, escutei meu filho e sua esposa cochichando sobre as terras, sobre o velho teimoso que não entendia o progresso, e a frase cortou minha alma como uma navalha fria, confirmando meus piores medos. Se você já sentiu a dor do descarte, compartilhe essa história para que a memória não seja esquecida, e o legado de nossa gente jamais se perca. Meus livros antigos, as fotografias amareladas de Maria e Dona Aurora, antes em destaque na sala de estar, foram movidos para um canto empoeirado do sótão, como se fossem relíquias embaraçosas de um passado que a nova família ansiava em apagar, símbolos da minha própria marginalização. As discussões sobre finanças e investimentos, antes abertas e transparentes, passaram a ser sussurradas entre meu filho e sua esposa, sempre em minha ausência, excluindo-me de qualquer decisão, como se eu fosse incapaz de compreender os números, ou, pior, um fardo a ser sustentado, um estorvo financeiro. Pequenas decisões sobre a manutenção da fazenda ou a compra de novos equipamentos, antes de minha alçada e responsabilidade, agora eram tomadas sem consultoria, minando minha autoridade e minha autoestima, transformando-me em um mero figurante na administração de um patrimônio que construí com suor. Meu próprio quarto, antes um santuário de paz e reflexão, parecia encolher, tornando-se um refúgio forçado, um lugar para me esconder da frieza que emanava do resto da casa, do silêncio ensurdecedor que substituía as risadas e as conversas de outros tempos felizes. Eu tentei falar, confrontar a indiferença, mas as palavras morriam em minha garganta, sufocadas pela arrogância e pela sensação avassaladora de que eu não era mais ouvido, de que minha voz não possuía mais eco, como se fosse um murmúrio distante no vento. A percepção amarga de que minhas histórias de luta e superação, minhas memórias de Dona Aurora e Francisco, eram vistas como um peso, como grilhões que impediam o progresso e a ascensão social da família, tornou-se uma chaga aberta, uma ferida que não cicatrizava. O ápice da humilhação veio quando meu filho sugeriu, com um sorriso forçado, que eu deveria considerar um lar de idosos na cidade, para ter mais conforto e companhia, enquanto ele e sua esposa precisavam de mais espaço e privacidade na fazenda. A luta interna entre a raiva ardente e a tristeza lancinante me consumia, a descrença de que o filho que eu criei com tanto amor e sacrifício pudesse me tratar com tamanha desconsideração, desfazendo anos de dedicação em um instante cruel e definitivo. O momento em que me vi refletido nos olhos vazios de meu filho, não como um pai respeitado mas como um obstáculo a ser removido, uma relíquia a ser vendida, gravou-se em minha alma, mais doloroso que qualquer golpe físico, mais profundo que qualquer ferida física. Aquele reconhecimento brutal, inegável e devastador, selou a verdade em meu coração. Eu era um fardo. E a herança de Dona Aurora, em minhas mãos envelhecidas e trêmulas, estava prestes a ser aniquilada, enquanto o eco de minha própria voz se silenciava lentamente. O ar denso do escritório, onde o cheiro de promessas quebradas ainda pairava, foi subitamente atravessado por uma nova corrente, gelada e revigorante, que se erguia das profundezas de minha alma, um reconhecimento brutal de que o sofrimento passivo deveria enfim cessar. As palavras gélidas do meu filho, que ecoavam como um veredito, acenderam uma chama fria de determinação, um lembrete vívido, de que a verdadeira força nem sempre reside naquilo que se exibe abertamente, mas no que se guarda com cuidado e astúcia. Recordava-me de Maria, seus olhos doces e a sabedoria silenciosa que ela carregava, sussurrando-me sobre a impermanência das coisas, e a importância de sempre ter um porto seguro para nossos filhos, um refúgio contra a ganância alheia. Após a queda do barão, a comunidade aprendera a desconfiar do poder e das ostentações, e Maria, com sua intuição aguçada, previu a necessidade de uma proteção invisível, um legado que superasse as tempestades futuras, mesmo as que nascessem dentro de casa. Dona Aurora, minha mãe, com sua guerra silenciosa contra o barão, havia me ensinado a ver além das aparências, a ler nas entrelinhas dos contratos e nas intenções ocultas dos homens, uma lição gravada a ferro e fogo em meu espírito. Ela me mostrou que a resiliência não se construía apenas com a luta visível,
mas com a capacidade de esconder sementes, de cultivar raízes profundas que pudessem florescer, mesmo após a mais devastadora das queimadas, protegendo o futuro. Anos atrás, em um período de seca e desvalorização, quando a atenção de todos se voltava para as grandes propriedades de cana, uma pequena gleba de terra, esquecida e subestimada por muitos, surgiu como uma oportunidade singular, um vale escondido, rico em água e vida selvagem, distante o suficiente para não despertar suspeitas imediatas de qualquer um. Eu a adquiri discretamente, em nome de uma fundação familiar recém-criada que poucos conheciam, um segredo compartilhado apenas com a memória de Maria. Enquanto meu filho, com sua visão moderna e pragmática, investia na monocultura da cana e na expansão visível, eu, o velho, teimoso, desviava uma fração dos lucros para cultivar essa terra oculta, plantando espécies nativas, manejando a água com sabedoria ancestral e permitindo que a natureza restaurasse sua força. Era um investimento de longo prazo, de paciência e de fé na terra, longe dos holofotes da especulação. A indiferença e a condescendência de meu filho, que me via como uma relíquia empoeirada, um empecilho ao progresso, tornaram-se o escudo perfeito para meu segredo, uma cortina de fumaça que ocultava a verdadeira extensão de minha astúcia. Ele, em sua arrogância, jamais imaginaria que o pai que ele tanto desdenhava, possuía mais profundidade e visão do que ele jamais poderia conceber, um plano meticulosamente traçado. Essa gleba, escondida atrás de uma serra de difícil acesso, com uma nascente própria que nunca secava, e um solo que produzia com abundância, era o verdadeiro tesouro da família, um oásis de biodiversidade e recursos naturais que crescia em valor silenciosamente, inatingível pelas flutuações do mercado de cana. Era o coração pulsante de um patrimônio que ele jamais buscou. O valor atual daquela propriedade, com suas reservas hídricas inestimáveis, a madeira de lei que nela prosperava e a fertilidade de seu solo intocado, superava os 15 milhões de reais, um capital que meu filho, em sua miopia materialista, jamais conceberia que eu, o velho, pudesse possuir. Uma fortaleza financeira construída em décadas de discrição e trabalho invisível. Os documentos legais que atestavam a propriedade e a proteção da terra estavam em um cofre distante, em nome de uma fundação familiar que eu criara com cláusulas específicas, impedindo vendas impulsivas ou divisões apressadas. Era uma teia legal complexa, tão invisível quanto a própria terra, um bastião contra a dilapidação e a ambição cega que agora se apresentava. A promessa feita a Maria em seu leito de morte ecoava em minha mente. Nossos filhos terão um chão seguro, aconteça o que acontecer, Francisco. Este era o nosso plano de resiliência, a semente para o verdadeiro futuro, um legado que se protegeria por si só, garantindo a dignidade e a liberdade para as gerações que ainda estavam por vir, um refúgio eterno. Não era apenas contra barões externos que eu me protegia, mas contra a própria fragilidade humana, a ganância que por vezes corroía até mesmo os laços de sangue, transformando filhos em estranhos. Aquele patrimônio oculto era um porto seguro, um último refúgio contra a tempestade, uma garantia de que a família teria sempre onde se reerguer, longe das intempéries. Meu filho, obcecado pelo brilho do agronegócio moderno e pela venda rápida, nunca olhou além das vastas plantações de cana, dos números superficiais e dos contratos que lhe prometiam ascensão social. Ele via o pai como um empecilho, não como um estrategista astuto que, em silêncio, tecia uma rede de segurança para o futuro, sem alarde ou vaidade. Cada vez que ele me chamava de relíquia inútil, ou resquício de um passado que não nos serve mais, uma pontada de amargura me atingia, mas era rapidamente substituída por um sorriso amargo de ironia. A relíquia, em sua aparente inutilidade, guardava o verdadeiro tesouro, enquanto o moderno se preparava para dilapidar a memória e o suor de gerações. A sensação de ser um peão em meu próprio tabuleiro desvanecia, substituída pela fria certeza de ser o mestre do jogo, o verdadeiro guardião de um legado muito maior do que qualquer um poderia imaginar. A humilhação sofrida agora era o combustível para uma retaliação calculada, justa e silenciosa, um despertar de poder que ele jamais previu em sua cegueira. A existência daquela terra, daquele patrimônio oculto, mudava completamente a balança de poder, um trunfo que eu guardara por décadas. Eu não precisava vender a fazenda principal, não precisava me curvar.
Eu tinha uma alternativa, uma arma que meu filho em sua arrogância e impaciência jamais previu, um golpe estratégico que estava prestes a ser desferido. Eu era a correnteza subterrânea, o rio que corria invisível sob a superfície daquele mundo de canaviais, alimentando a vida enquanto meu filho só via a seca. Minha sabedoria ancestral, forjada nas lutas de Dona Aurora e nos sacrifícios de Maria, era uma força que o progresso materialista dele não podia compreender, uma verdade oculta que se revelaria. Aquele segredo não era apenas uma reserva financeira, era a própria essência de minha resistência, a fundação para a justiça que viria, um reverter de papéis que o filho, em sua presunção de superioridade, jamais esperaria. Era a prova de que a verdadeira riqueza não se media em ostentação, mas em previdência, caráter e a capacidade de proteger o que realmente importa. O velho, com as mãos calejadas, não mais tremia de desespero, mas com a quietude de quem segura um poder invisível e avassalador, os olhos fixos num ponto distante, onde o sol nascia sobre suas terras, as visíveis e as ocultas, prometendo um novo dia onde a justiça fria e implacável finalmente se manifestaria, restaurando o equilíbrio perdido. A fria lucidez daquele dia no escritório, onde a traição de meu filho se revelou em sua forma mais crua, não me quebrou. Ao invés disso, acendeu uma resolução inabalável em meu peito, um propósito silencioso forjado na dor e na memória de Maria e Dona Aurora. Não havia espaço para vingança mesquinha, apenas para a proteção intransigente da minha dignidade e da paz que eu almejava na velhice, longe das sombras da ganância que haviam corrompido meu próprio sangue. Eu não lutaria mais por um pedaço de terra que, para eles, era apenas um ativo, mas sim pela autonomia do meu espírito, pela liberdade de ser o guardião de um legado que ia muito além das cercas visíveis da fazenda. Aquele momento de desolação se transmutou em um mapa para minha própria redenção, um caminho para a justiça que seria entregue sem alarde, sem um único grito ou confronto, apenas a fria e calculada certeza de um novo começo. Nos dias que se seguiram, movi-me com a discrição de um felino na noite, ativando as engrenagens de um plano que vinha sendo urdido há décadas, desde os tempos em que Maria e eu sonhávamos com um futuro seguro para nossos filhos, independentemente das tempestades. Os documentos da fundação familiar, antes adormecidos em um cofre distante, foram despertados, e os advogados, que eu havia cultivado com a mesma paciência com que cultivava a terra, receberam minhas instruções precisas e inquestionáveis. Nenhuma informação sobre a gleba oculta seria revelada, apenas a formalização de minha saída da sociedade da fazenda principal, assegurando que minha parte fosse convertida em um capital substancial, suficiente para financiar minha nova vida e o futuro do meu verdadeiro legado, sem a necessidade de interferência ou aprovação de quem quer que fosse, apenas a afirmação silenciosa da minha vontade inquebrantável. O encontro final com meu filho ocorreu na mesma sala fria, mas desta vez, a atmosfera estava carregada de uma quietude diferente, quase reverente da parte dele, que parecia antecipar uma capitulação. Com uma caligrafia firme, assinei os papéis que cediam minha parte da fazenda principal, aceitando o valor estipulado que para ele era uma vitória, mas para mim, a chave para minha liberdade. Não houve palavras de despedida carregadas de emoção, apenas um aceno de cabeça e um olhar que ele, em sua ambição, jamais decifrou. Eu o deixei com a ilusão de ter conquistado tudo, enquanto eu em silêncio recolhia as rédeas do meu próprio destino, um destino que ele jamais controlaria, um patrimônio que ele jamais despojaria, uma vida que agora seria inteiramente minha, sem as amarras do passado. A reação de meu filho foi uma mistura de alívio e uma estranha perplexidade, como se a facilidade com que obtivera o que desejava o deixasse ligeiramente desorientado, incapaz de compreender a profundidade da minha decisão. Ele não percebeu que, ao ganhar a fazenda principal, ele havia perdido muito mais, a chance de um dia compreender o verdadeiro valor da terra, da lealdade e do amor incondicional. A ausência de confronto, a minha calma inabalável, desarmaram sua expectativa de uma batalha, deixando-o com uma vitória oca, enquanto eu, com a alma leve, caminhava para um futuro onde a dignidade não era negociável, e a paz, finalmente, era minha, conquistada com a estratégia silenciosa de quem conhece a verdadeira força da resiliência. Mudei-me para a gleba oculta, para o vale esquecido,
onde a nascente cantava uma canção ancestral e o ar cheirava a terra fértil e a esperança renovada. Ali, entre as árvores nativas que eu havia plantado com minhas próprias mãos, reconstruí meu lar, não com tijolos e cimento, mas com a quietude da natureza e a lembrança doce de Maria e Dona Aurora. A cada amanhecer, o sol beijava minha pele com uma gentileza que eu não sentia há muito, e cada passo sobre a terra macia era um juramento renovado à vida que eu escolhera, longe dos ruídos da ganância e da indiferença que me haviam cercado, um refúgio de paz onde a verdade florescia sem as sombras da hipocrisia. A verdadeira riqueza não era medida em milhões ou em hectares de cana, mas na integridade do caráter e na sabedoria acumulada ao longo de uma vida de lutas e sacrifícios. Dona Aurora havia me ensinado que a força reside naquilo que se cultiva em segredo, naquilo que o tempo não pode apagar, e Maria, que o amor verdadeiro é o maior dos legados. Naquele vale, cada árvore era um testemunho da minha resistência, cada riacho, a melodia de uma vida bem vivida, e cada semente plantada, a promessa de um futuro onde os valores da minha gente seriam preservados, longe dos olhares vazios de quem só enxergava o lucro, reafirmando a dignidade de uma existência dedicada à terra e à memória. Olho para o horizonte, onde o sol se deita sobre as montanhas, tingindo o céu de tons alaranjados e roxos, e sinto uma paz profunda, a certeza de que a justiça silenciosa foi feita, não como retaliação, mas como a afirmação de um legado inquebrantável. Minhas mãos, outrora trêmulas de desespero, agora seguram a enxada com a força serena de quem plantou e colheu a própria liberdade, honrando a memória de todos que me precederam. Se você foi tocado por esta história de resiliência e propósito, pelo valor inestimável da dignidade e da memória que resiste ao tempo e à ganância, compartilhe-a. Inscreva-se para mais narrativas que ecoam a voz dos esquecidos, e deixe seu comentário, para que o verdadeiro legado de nossa gente jamais se perca.